Olá, venha ver os passos a serem seguidos em uma competição da WCA e algumas regras a considerar. Preparação. Uma tentativa oficial começa quando uma pessoa chamada corredora traz o cubo embaralhado da zona de embaralhamento. O cubo vem escondido com um balde, que tem formas distintas conforme a categoria. Quando o competidor estiver sentado na mesa em que está o seu cubo coberto, a pessoa sentada ao lado, chamada juiz, é quem lhe pergunta: pronto? Pronta? Em seguida, o competidor lhe avisa: estou pronto, quando estiver pronto para começar a tentativa. Inspeção. Neste momento, o juiz destampa o cubo e começa a contar a inspeção com seu cronômetro de mão. Durante esse período, o competidor não pode realizar nenhum movimento no cubo e pode usar ambas as mãos. Quando ver que passou esse tempo no seu cronômetro, o tempo máximo de inspeção é de 15 segundos, tempo a partir do qual se aplica uma penalização de 2 segundos sobre o tempo da resolução ou de DNF, desqualificação da tentativa, se passa aos 17. Resolução. No momento em que o competidor tiver terminado de inspecionar o cubo, sem dizer nada ao juiz, ele o deixa sobre o tapete. Apoia as mãos com as palmas para baixo sobre o sensor, as deixa até ver a luz verde no timer, cronômetro de mesa, e as levanta para começar a resolver o cubo e a cronometrar o tempo da resolução. É importante deixar o cubo sobre a mesa e começar o cronômetro com os dedos de ambas as mãos para baixo, para evitar penalizações. Começar o tempo encostando no cubo ou com as mãos de lado resulta numa penalização de 2 segundos sobre o tempo final. O competidor segue na resolução. Em categorias como 3x3 com uma mão, o competidor só pode usar uma mão e a mesa durante toda a tentativa. Não pode apoiar o cubo em outras partes do corpo, como o seu tronco ou colo. Importante: se você é o juiz, é importante estar atento durante a resolução. Você não pode treinar ou fazer outras coisas enquanto o competidor resolve. Terminando a resolução. Quando o competidor terminar de resolver o cubo, deve parar o cronômetro com ambas as mãos, com as palmas para baixo, sem estar encostando no cubo. Novamente, se para o timer com as mãos de lado ou encostando no cubo, aplica-se uma penalidade de 2 segundos. Já terminei de resolver. E agora? Agora, o juiz confere o estado do cubo sem encostar nele. Se o cubo estiver resolvido, simplesmente o anota na súmula o tempo que está no timer, com 2 casas, depois da vírgula, e assina na caixinha de juiz. Se devem ser aplicadas penalizações de tempo, as anotará na forma de x mais tempo mais y igual total. Por exemplo, se o competidor teve uma penalização de 2 segundos antes de começar a resolver, talvez por extrapolar a inspeção, uma de 2 depois de começar a resolver, talvez por parar o timer errado, e o tempo foi de 1,41, se escreve 2 mais 1,41 mais 2 igual 5,41. Se a resolução, na verdade, não for válida, se escreve DNF. Quais são algumas das penalidades possíveis? Além das que já vimos, o cubo pode terminar faltando um movimento para estar resolvido. Se falta um giro, se aplica um mais 2. Se está a mais de um giro, se aplica um DNF. Se algumas peças saíram do cubo, se aplica um DNF, salvo que a peça que saiu tenha apenas uma cor. No clock, todos os ponteiros devem estar apontando para meio-dia. Por isso, essa é a única categoria em que o juiz deve encostar no quebra-cabeça, cuidadosamente, para comprovar que está resolvido. Como competidor, é muito importante não encostar nem aplicar movimentos no cubo enquanto o juiz confere o seu estado. Fazer isso pode resultar em mais penalidades. Terminando a tentativa. Pronto, o juiz anotou tudo e assinou. O que faço agora? O competidor deve verificar que tudo o que o juiz anotou está certo e reflete o que aconteceu. Nesse caso, assina a folha na caixinha de competidor, e isso conclui a tentativa. Se algo não está certo ou você precisa de uma tentativa extra por alguma razão, você deve chamar um delegado antes de assinar e esperar que ele resolva a situação. Uma vez que todo esse processo tenha acabado, o competidor pode voltar à zona de espera e continuar com as suas outras resoluções. Casos especiais. Vendado. No caso de resoluções vendadas, tanto 3x3, 4x4, 5x5, como multivendado, algumas coisas são diferentes. Vejamos. Nesse caso, não existe inspeção, já que o tempo de olhar o cubo faz parte do tempo total da resolução. Por essa razão, o juiz não deve perguntar ao competidor se ele está pronto, nem deve lhe avisar de 8 e 12 segundos, nem nada. A única coisa que tem que fazer é esperar o seguinte. Nas categorias vendadas, o próprio competidor deve retirar o balde depois de começar o tempo com o timer.
O juiz ficará esperando que o competidor termine de memorizar e baixe a sua venda para começar a aplicar os movimentos no cubo. Uma vez que o competidor começou a girar, o juiz deve colocar um papel entre os olhos do competidor, cobertos com a venda e o cubo. Isso garantir um nível maior de bloqueio entre o cubo e a visão. Cuidado, não atrapalhe o competidor com o papel. Lembre-se, ele não está vendo nada e está muito concentrado. Por isso, sentir a folha encostando poderia lhe distrair. Quando o competidor terminar, o procedimento que se segue é idêntico ao das resoluções de outras categorias. Palavras finais. Existem outras regras que podem penalizar ou desqualificar a sua tentativa, como por exemplo ter uma câmera ou celular com a tela visível para onde está sentado, DNF. Ou não poder fazer mais de um giro de quina para consertar o cubo durante a tentativa, DNF. Esse vídeo foi apenas introdutório, cobrindo os casos mais comuns que vão acontecer em uma competição. Para ver o regulamento completo, basta acessar o site oficial da WCA. Te esperamos na próxima competição.